Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente recebe aqui Guilherme, mas se eu falar Guilherme, ninguém Ninguém sabe quem conhece. é. Guilherme ninguém conhece. Agora, se eu falar Recruta, com certeza Com vocês vão certeza. Aí saber vão saber quem que é. Se Agora eu falar Guilherme, Muay Thai, então aí aí que vai vocês vão saber. recruta do Muay Thai, vai Recruta do saber. Muay Thai Aí vai saber. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, A obrigado. gente Prazer tentou é meu. antes, mas hoje a gente conseguiu. Mas hoje Obrigado por também. você estar disponibilizando esse tempo aí para falar com a gente. Obrigado eu pelo convite. De antemão, queria aqui tomar nosso momento de gratidão, agradecer a Navon da Safra Invest, parceiraço que está chegando junto aí. E aí a nova caneca, você está recebendo a Pô, primeira, né? obrigado. São os Obrigado primeiros aí. a receberem a nova caneca aí do Muito Papo de obrigado. Fibra. E você gosta do Tugão, que eu sei também. Ah, ainda mais agora eu tô morando do lado. Tá morando do Ah, lado do Tugão, é um parceiraço pô, Tugão. E aí tem uma pizza aí para você ir lá com a sua filhinha, com bate a o treino de patroa. Muay Thai, E quem manda, ama e vai lá e repor. manda aí, Isso aí. vamos repor. Ó, depois desse momento gratidão, afinal, a gente não faz nada sozinho, tem que ter pessoas que acreditam na gente e por isso que a gente vai tão longe, né? Vamos começar aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua história, né, com o Muay Thai, né? Como que começou, como que você entrou no Muay Thai, da onde vem aí esse Sim. desenvolvimento aí? Então, minha história pode ser com a arte marcial, né, em si, porque meu pai sempre me levou para fazer qualquer esporte de luta, de contato. Futebol, se eu quisesse, era minha mãe, ele nem me levava não. Chegava fim de semana, ele me colocava em frente ao espelho, eu: "Nossa", eu falei: "Nossa, já vem meu pai de novo". "Não, vamos lá, faz um jab direto". Com 6 aninhos ele já ficava me ensinando ali. Aí me levou para capoeira, fiz um tempo de taekwondo, karatê, judô, fiz um monte de arte marcial. E, cara, por incrível que pareça, o Muay Thai, quando a gente foi conhecer, na época, estava começando a se expandir em Juiz de Fora, não era tão conhecido ainda. A gente olhou a primeira aula e falou assim: "Ah, não vou fazer isso não", tanto eu, tanto ele. Aí beleza, aí eu na época eu entrei até no jiu-jitsu. Tinha um jiu-jitsu lá, tinha uns meninos lá do meu bairro lá que estava fazendo também, entrei no jiu-jitsu. E eu queria ter entrado já no Muay Thai, mas meu pai falou que não era legal e tal, e deu 2 semanas, ele entrou no Muay Thai, e eu fiquei no jiu-jitsu. Aí foi passando 1 mês, 2 meses, falei: "Pô pai, deixa eu fazer também e tal". "Não, só tem gente grande". Aí passou uns tanto que ele fala que ele é mais antigo que eu. Passou uns 5 meses, aí ele falou assim: "Não, vamos lá, você vai gostar". Aí comecei a fazer, fui fazendo os 2 um tempo, Muay Thai e jiu-jitsu. Eu tinha 13 anos quando eu comecei no Muay Thai. Aí eu fiquei 1 ano fazendo Muay Thai e jiu-jitsu, mas indo mais no Muay Thai. Aí quando eu decidi, eu falei assim: "Poxa", estava vendo uma galera já competindo, galera assim de 30 anos, 28 e eu com 14 anos querendo competir, 13, 14 anos. Aí eu falei assim: "Quer saber, eu vou parar com o jiu-jitsu agora, vou dedicar só no Muay Thai, tô gostando de tomar soco na cara aqui". Aí foi aonde que eu comecei a treinar só Muay Thai, era todo dia. Eu tinha aula de manhã, no colégio, ia pra casa, almoçava, 4 horas eu acho que tinha um treino. Eu ia para o treino, 7 horas tinha outro treino, e eu fazia todas as aulas que dava para me fazer, comprei luva, equipamento, tudo, e assim, cada treino que eu ia fazendo, assim, por eu sempre ter participado de arte marcial, eu pegava muito fácil as coisas, todo mundo falando: "Pô, você tem um talento, você é bom, que não sei o quê, você tem que competir". Aí vai Chegando. crescendo o leão dentro da criança ali, né, que era um gatinho, vai crescendo o leão. Aí foi aonde que eu comecei ali e não parei mais no Muay Thai, tô até hoje. Não pensava em Nunca pensei em dar aula de Muay Thai, mas pensava sim em querer competir devido à galera que já estava competindo ali, eu vi que o pessoal gostava, era o centro da atenção de todo mundo, falei: "Pô, o cara luta, todo mundo respeita o cara". Você também o que você quer, ainda mais criança, né, Ô! ainda mais criança. Não, e era engraçado, cara, que no colégio, eu chegava no colégio: "Ah, tô fazendo Muay Thai". Aí eu chegava de olho roxo no outro dia, aí eu falei assim: "Pô, esse menino aí deve bater pra caramba", ninguém mexia mais comigo. Pronto, parou briga no colégio, não teve mais nada disso, ficou tudo certo. É legal como é o comportamento da criança, né, aí a gente É, vai exatamente. vai se moldando ali. E aí, da onde que vem o apelido do Recruta? Através do meu pai também. Meu pai, como a gente falei que meu pai começou primeiro que eu, sempre teve apelido de patente alta, coronel, comandante,
mas não é nada disso, é só apelido mesmo. Inclusive tem 1,5 m de altura. Aí ele começou primeiro que eu, colocaram o apelido nele, de comandante, que ele chega, ele fala alto, todo comunicativo e tal, comandante. Aí quando eu comecei, aí falei: "Pô, filho do comandante era Recruta. recruta", e na época ainda falava recruta zero ainda, aquele soldadinho lá do recruta zero do desenho ainda. Aí ficou recruta, recruta, e acabou. Dali pra frente é só, inclusive meu pai sempre me chamou de recruta. Meu primo começou a me chamar de recruta e tudo. Pegou, já Minha era. mãe não gosta nem a pau. Minha mãe "Te dei um nome tão bonito, Guilherme, e pô, agora só te chama de recruta". Eu falei assim: "Ah, mãe, eu prefiro recruta", entendeu. Aí é só recruta. A gente falou sobre apelido hoje já, né, é engraçado como que vira uma marca Não, mesmo, e né. o apelido Virou pra uma mim marca, né. até, virou o nome da minha equipe hoje, É, né, Team Recruta, até como personal também de musculação, eu acho que e ficou um marketing muito legal de recruta. "Ah, eu treino com recruta", é, recruta, isso aí, pega muito fácil, entendeu? legal. Bom, e aí você começou, e aí como é que foi essa evolução até você realmente competir? Quais foram os desafios? Cara, então, minha primeira luta que eu fiz, eu tinha 15 anos. A gente na época tinha muito, hoje não era igual hoje, a gente tem Instagram, hoje você vê um monte de criança participando de campeonato e tudo. Na época eu comecei e não tinha isso. Aliás, se tivesse isso na época, eu tinha, acho que disparado, não Decolar. só eu, aquela galera de antigamente toda aí que fez um monte de luta que ninguém nem sabe daquelas lutas, a galera tinha decolado. Verdade. Mas aí, eu tive muita essa dificuldade com 14 anos de fazer minha primeira luta, tanto que não rolou ela com 14 anos, quando eu achei que eu ia fazer. Aí conseguimos uma luta com 15 anos eu tinha 15 anos lá em Ubá. Lá em Ubá. Aí, inclusive, também não tinha um adversário, achou que ia ter, não teve. Aí pegou um colega que era da mesma equipe, só que de academias diferentes. Hum, Aí colocou eu e o menino lá pra lutar. Aí, pô, foi maravilhoso. Não cansei, lutei bem. O menino também tinha um nível técnico legal. Todo mundo gritando recruta, recruta, como a gente tá falando do apelido. é, O outro chamava, acho que Gustavo, né? É mais fácil gritar Gustavo ou recruta? é. Recruta, todo mundo recruta, recruta. Aí, pô, mandei bem ali. Aí dali pra frente foi direto. Aí no outro ano eu lutei de novo, aí lutei até aqui em Juiz de Fora. Aí foi uma luta foi bem interessante, que foi uma luta num ginásio, do Olímpico, Hum, aqui. Aquela eu senti mais o nervosismo. Minha mãe foi assistir, minha mãe, nossa, não gostava, não gosta de luta. Eh, Aí me deixou um pouco nervoso ali no dia e tudo, mas correu tudo bem, ganhei também. Aí de novo, todo mundo gritando meu nome. Todo mundo falando: "Pô, você manda bem, você é muito técnico, você tem futuro e tal". Aí daí pra frente foi só direto. Todo campeonato que tinha eu falava: "Se tiver gente, pode colocar pra mim, se tiver, pode pôr pra mim". e aí E não você foi parei mais. competindo. É, Legal. E o que que diferencia o Muay Thai das outras artes? Você veio de outras artes sim, também, e o que aham. que como você como experimentou também, o que que Cara, diferencia? assim, a nível de arte marcial, eu sou um cara que eu defendo todas as artes marciais, toda. Porque, assim, não conheço uma arte marcial que não vai passar disciplina, não vai passar respeito. Eu acho que cada arte marcial tem as suas vantagens, entendeu? Tanto que eu acho que foi importante eu ter já vivenciado outras artes marciais, conhecido outros mestres. Cara, sempre é um ambiente de muito respeito. Então, assim, mas a nível de luta, a Hum, diferença é que, de fato, cara, não existe, no meu ver, luta mais dura que o Muay Thai. Que é conhecido como a luta das 8 armas, que é mão, cotovelo, joelho e chute. E realmente é uma luta muito dura. Você vai começar a lutar, você quer nocautear o cara, meu pai fala que é igual briga de galo. Você solta os 2 ali e parece que um tem que morrer, entendeu? Mas é uma arte marcial que você usa o próprio corpo para bloquear, entendeu? Então, assim, é contato o tempo inteiro. Eh, Antigamente, então, na época que eu lutava, que eu comecei a lutar menor de idade, não usava caneleira, não usava capacete, era só realmente a luva e vontade no coração mesmo para ganhar a luta. E realmente é uma luta muito agressiva, muito agressiva. E de fato, isso que eu acho que me fez crescer no ramo da luta,
Até hoje eu faço jiu-jitsu também, que é uma, né, tô tentando agora avançar um pouco a mais em outra área. E essa essa como é que eu posso dif essa luta dura que eu vejo que é o Muay Thai, eu encaro hoje, por exemplo, no jiu-jitsu mais tranquilo, entendeu? É uma arte marcial suave, que eu consigo competir hoje até não em alto rendimento, mas eu consigo ir num campeonato no Rio de Janeiro, consigo ir num campeonato aqui. Por exemplo, o Muay Thai hoje eu já pra mim já não dá, eu já não sinto mais assim: "Poxa, eu vou participar de um campeonato de Muay Thai tendo a minha rotina de trabalho, de não tem descanso, ter que dar aula e tudo", porque assim, é o que a gente tá falando, o diferencial pra mim é que é a arte marcial mais dura que eu já fiz é o Uhum, Muay Thai. saquei. E aí, os benefícios físico, mental, social, você já acabou citando aqui de Sim. todas elas, né, Uhum. que não só do Muay Thai. Mas aí vamos para a pessoa que tá na dúvida, assim, porque você tem o Team Te Recruta, recruta. né, Aham. aqui na Fibratec a gente tem um puta espaço onde tá só crescendo, graças a Sim, Deus, aham. né. E aí o iniciante, ou o pai do iniciante, né, que às Sim, vezes o pai traz o filho, né, ou então um pai que vem e faz também, tá olhando para o Muay Thai hoje, né. O que que ele precisa saber antes de começar? O que que ele precisa saber para que ele não, olhe para o Muay Thai só pensando só na pensando na agressividade e agressividade. Aham. tal? Como é Não, que é? hoje, de fato, igual como eu falei que antigamente nem luva, nem capacete, nem caneleiro usava. Hoje mudou muito isso. Hoje você vai nas academias, e a maioria da academia hoje tem o treino técnico, que não tem essa parte do contato vai existir, não tem como, qualquer arte marcial tem que ter o contato, senão não é uma arte É, marcial. Então, mas hoje tem a preocupação dos treinadores, da maioria dos treinadores, com o estado físico do aluno, se o aluno não vai machucar. A gente separa criança, a gente está com o nosso horário que diz aqui, tá que crescendo, tá tá legal pra crescendo. caramba. Antigamente era tudo misturado, que é um erro, é um erro. Por que que eu acho que é um erro? Nível de força totalmente diferente. Eh, a criança, o adolescente ali, querendo ou não, ele entra numa turma que só tem adulto, atrapalha um pouco sim o treino também do adulto e assim, não é legal. Por isso que hoje a gente separou, o kids pro adulto. E hoje também, cara, no treino de Muay Thai, a gente se preocupa muito o que que a pessoa tá buscando ali no tatame com isso. Por exemplo, tem gente que chega hoje para perder peso. Mulher, maioria: "Ah, eu quero fazer só para me perder peso", ainda mais agora, vai chegar carnaval, fim de ano aí e tudo. Aí o objetivo principal da mulher é esse, né, perder peso e tal. Tem o cara muita gente me procura, cara, encaminhado de terapeuta, de Ó, que psiquiatra, cara, legal. é muita gente. Todo ano Legal, cara. eu tenho uma galera que chega que fala: "Ah, meu terapeuta pediu para mim começar a fazer uma arte marcial e tal". Meu psiquiatra me orientou para me fazer uma luta, para me desestressar, ter mais disciplina. Então, assim, além da luta, hoje eu acho que a arte marcial, você consegue buscar muito mais coisas, condicionamento físico, saúde mental, desestressar, o cara que trabalhou o dia inteiro É ali, às um vezes pano de fundo, é isso né, aí, para uma é isso aí. atividade que tem diversos benefícios, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. E vamos falar aqui da filosofia por trás da luta ali, né. Sim. O Muay Thai né, ensina sobre disciplina, respeito, Aham. autocontrole, por justamente você ter aí todas essas armas que você falou, Uhum. como que vocês trabalham isso lá dentro com os Hum. alunos? Porque à medida que você vai dando essas potencialidades para ele, Sim. Aham. existe responsabilidade dele também Lógico. saber Aham. como Aonde que ele pode aonde que usar ele isso, pode quando deve usar. usar. Isso. Então o que que acontece, cara? A gente conversa muito ali no a gente tem sempre a resenha pós-treino ali, né, que a gente conversa e até a gente tem bastante até que policial, que treina até com a gente ali, então a gente escuta muito caso sobre isso. Eh, cara
hoje não é simplesmente assim: "Ah, eu faço uma arte marcial e virei o Superman", não é bem assim. Porque hoje, poxa, as pessoas andam armadas na rua, cara, você não sabe com quem que você tá mexendo, as pessoas o mundo hoje eu acho que é um pouco diferente É. de antigamente. Não que antigamente deveria você sair brigando pra rua, nada disso. Mas realmente eu acho que hoje, a pessoa dá menos amor à vida, dependendo em quem que você for encontrar aí na rua. Então a gente tá sempre orientando, inclusive, cara, no todo ano, véspera de carnaval, a gente faz um treino que a gente divide o lado A e o lado B. A gente divide o time e fala assim, eu falei assim: "Ó galera, põe o equipamento, não é pra fazer forte não, mas a gente vai soltar aqui". É um treino de pré-carnaval. Aí a gente solta, a galera se amarra, um cai no chão, tã-nã-nã e tal. Aí quando a gente acaba o treino, eu explico por que que eu faço aquilo. Eu falei assim: "Galera, olha só, tô fazendo isso aqui pra vocês ver que na rua não é assim". Não é assim que funciona na rua. A gente sabe lutar, a gente sabe se defender e tudo, mas olha só, um pouco que sai já do que vocês estão acostumados a fazer, que é você contra um e tudo, olha como que a gente já se perde, olha como que é perigoso. Aí eu cito exemplo, olha só, não sei quem caiu, o outro foi e chutou ele. Então, assim, a gente tem que evitar confusão na rua. Inclusive, cara, aqui na minha equipe, eu nunca tive esse problema, mas eu já vivenciei com colegas meus que brigou e meu mestre, na época, mandou embora da academia. Assim, eu tive bons mestres na minha caminhada, que sempre me orientou muito bem em relação à briga, confusão, de sair de perto. Então, assim, é o que eu passo para meus alunos, entendeu? Legal. Eh, Inclusive tem um menino que treina comigo, o Miguel, ele tem acho que 11 ou 12 anos, o pai dele veio falar comigo. Poxa, rapaz, não sei o que aconteceu. O Miguel pegou 2 meninos lá no colégio. Aí eu falei assim, aí eu chamei, pô, posso chamar ele pra conversar, tal, chamei ele. Aí ele falou assim: "Poxa, professor, meu pai tá falando isso aí e tudo, mas os meninos é maior que eu e toda vez que eu passo perto deles, eles me davam um tapa na cabeça, chuta minha bunda. Eu só mostrei pra eles que eu faço Muay Thai agora", entendeu? Aí eu falei assim aí eu falei assim: "Errado ele não tá". Eu pensei: "Pô, Miguel, mas não pode fazer isso, cara, senão seu pai vai te tirar aqui da luta e tal", entendeu? Eu falei assim: "Mas assim, como que a criança já vê que ela pode se defender, Uhum. entendeu? Ela sabe se defender, ela já sabe colocar limite. Talvez ele não colocou da maneira certa, mas ela É, sabe que ela dá uma autoconfiança para a é criança, entendeu? autoconfiança. É isso aí. O Tem alguma história, você que citou esse aluno, né, alguma história de aluno, assim, que você viu que foi uma transformação na vida deles, o Muay Thai? Cara, eu tenho um aluno que assim, ele nem tá mais comigo, ele nem tá mais comigo, um aluno e uma aluna, que, pô, um tinha problema com droga, eu comecei a dar aula pra ele novinho, que eu comecei a dar aula novo, ele era muito novo na época, ele devia ter uns 11, 10 anos, ele era meio gordinho assim, ia quietinho, chegava na academia, ficava lá no canto lá treinando. Aí ele veio aqui na Fibra, um tempo atrás, me procurou, coisa aí de 8 anos depois ou mais, não lembro mais ou menos. Tava gordo, e tal. Falei: "Ah, mestre, preciso treinar e tal", voltou, procurou, aí começou a treinar aí comigo aí de novo aí. Aí ele falou assim: "Não, eu tô te procurando porque, poxa, me envolvi com droga, foi pesado, crack e tal". O menino estava bem lá na escuridão mesmo. Aí começou a treinar com a gente aí, e foi emagrecendo, foi se cuidando, e eu vi que ele começou a realmente a estar animado, conversando com a galera ali e tudo. Ele teve que ir embora há pouco tempo que ele mudou pra São Paulo. Aí quando ele foi embora, ele ficou quase um ano aqui com a gente aqui. Ele falou assim: "Poxa, foi a melhor reabilitação que eu fiz. Pude ficar em casa com meus pais, com minha mãe e, poxa, assim", ele falou assim comigo: "Você não pode nem perceber, o tão grandioso que isso aqui foi pra mim quase durante esse um ano que a gente ficou aqui. Mas, pô, desde quando eu te procurei aqui, eu nunca mais, cara, pus um álcool na minha boca, eh"
eu me desestresso aqui, eu me extravaso aqui, essa conversa que a gente tem depois dos treinos, gosto do seu pai, gosto da equipe, e só tenho a agradecer. Infelizmente ele teve que ir embora e tudo, arrumou um emprego em outra cidade, e foi embora. Então, assim, foi muito gratificante para mim escutar isso dele. Tem uma outra aluna minha também, dava aula para ela, ela chama Luciana, dava aula para ela lá no São Pedro, na Bioforma. Ela entrou para qualidade de vida e tal. Aí eu parei de dar aula lá no bairro São Pedro, vim pra cá e tal, teve pandemia no meio e tal. Depois, de repente, cara, eu vi que ela foi pra outra equipe, inclusive de um colega meu, uma boa equipe, e eu vi que ela pegou o grau preto lá. E quando ela pegou, ela me mandou uma mensagem falando que eu faço parte da história, que eu comecei, que ela se apaixonou no Muay Thai lá naquela época e tal. E, pô, assim, a gente vê que a gente muda, faz parte da história das pessoas, entendeu? Muito massa. Aí você falou que quando começou nunca pensou em dar aula. E como é que foi essa transição para passar a dar aula? Então, comecei novo, né, comecei com 13 anos, só queria ser lutador, né, só que a caminhada é difícil, né, ainda mais no nosso país aí, é bem difícil. É muita promessa. "Ah, já falaram que eu ia pra Holanda uma vez, pra Tailândia, não sei o quê", e só promessa. "Ah, você tem que fazer mais uma luta, se você ganhar, eu vou conseguir com a federação tal, tal", e era só promessa. E a gente vai ficando velho, né, a gente vai ficando velho, eu estudava, não era o melhor aluno, era o melhor aluno no tatame, mas na escola não era o melhor aluno não. E cara, a gente tem que fazer o dinheiro. Eu falei: "Poxa, não quero parar com o Muay Thai", mas conversei com o mestre na época, eu disse: "Não, começa a dar aula lá em Marta Espanha". Pô, lá em Marta Espanha, minha avó tinha uma casa lá em Marta Espanha, eu tinha 18 anos, novinho. Aí eu falei assim: "Ah, vou dar aula lá em Marta Espanha então, né". Aí eu comecei a dar aula lá, simplesmente repassava o que eu aprendi aqui, então não tive dificuldade no Uhum. no meu início de dar aula não, porque o mestre também deixa várias vezes ele já pediu pra mim puxar o treino aqui, ele do lado e tal. Então assim, já cheguei bem seguro lá, mas assim, interessante lá em Marta Espanha, cara, lá tinha uns caras grandão, tinha uma academia de jiu-jitsu lá. Aí quando eu comecei a dar aula de Muay Thai, eu falei: "Pô, pesava 60 quilos". Aí eu falei assim: "Por que esse moleque tá dando aula de Muay Thai?". Aí os caras chegou um dia lá pra treinar do jiu-jitsu, cara forte, cara, chegou assim: "Pô, a gente pode treinar aí também?". Chegou com luva, umas luvas pequenas. Hum. Eu falei assim: "Pode, pô". Aí beleza, comecei a treinar com esse pô, vou ter que mostrar esses caras, né, tomara que dá certo, né, graças a Deus deu certo, dei um aperto neles lá, ganhei o respeito ali com eles ali, eles vieram tudo treinar comigo, e dali pra frente nunca mais parei de dar aula, nunca mais. Maneiro. E como que é ensinar hoje Muay Thai aqui dentro da Fibratec? Cara, a Fibra é a melhor e maior academia da cidade. Antes da pandemia, né, o Rogério, conhece o Rogério? Me chamou pra mim dar aula aqui no andar de baixo ali da Fibra, que era luta, era jiu-jitsu, Muay Thai, Isso. crossfit, estava começando a dar aluno, tudo, e veio a pandemia. Aí eu parei com a aula coletiva por um tempo, né, quase todo mundo parou, e quando a gente voltou, a Fibra voltou com outro formato, desceu com a aparelhagem e tal, e ficou aquele canto morto lá no cantinho lá onde a gente tá lá. E, poxa, é uma academia com potencial gigantesco, uma visibilidade, enorme, enorme. Eu falei assim: "Poxa, aqui tem que ter luta aqui, cara, tem que ter". Aí eu montei aquele tatame, que era o de encaixe, ficou treinando eu e o Vitão ali, umas vezes ali, aí foi indo outro, o pessoal começou a pedir, aí nisso o Cadu se apresentou, eu falei a gente teve a nossa conversa, e fechamos a nossa parceria ali, hoje, no espaço da luta ali. E cara, eu acho muito bom dar aula aqui na Fibra, uma academia com um tatame top, que a gente colocou um tatame top, um dos melhores tatames da cidade, se não for o melhor da cidade. Um ambiente agradável, entendeu? Um ambiente bem família. É, A bem nossa equipe família. ali é bem família mesmo. A gente tem nosso grupo lá do WhatsApp, é um encarnando o outro, a gente encarna até de futebol, eu tenho que pôr até ordem. Galera, ó, Hum. vamos falar de luta, para de falar de futebol aí. Então, assim, a gente realmente construiu uma família ali, igual hoje eu estava treinando ali, a gente acaba o treino, a gente fica trocando ideia, não tem pressa de ir embora,
É divertido treinar aqui, eu gosto muito de treinar aqui. É, Inclusive, eu treino aqui, eu dou aula aqui é, e montei o horário forte aqui. O meu horário de meio-dia aqui é o horário para quem quer lutar e tudo. Eu treino junto com esse. Então, é, assim, eu me sinto muito em casa naquele canto ali. show de a gente vê, né, a resenha depois ali, a galera fica ali sentada Aham. no falando de murim, né, tem aquele murim Sim, ali, que fica sim, ali é. sentado, Aham. trocando ideia, é bem bacana mesmo. E, quais são os resultados mais comuns aqui, assim, que os alunos alcançam quando procuram um Muay Thai? Cara, eu acho que o primeiro resultado que ele sente é de se sentir em casa. O cara chega ali, começa a treinar, você vê que ele fica meio tímido ali. É um ambiente novo, né? Qualquer pessoa que chega num ambiente novo, a gente fica meio assim, saber como vai ser. Cara, uma semana, o cara já tá conversando com todo mundo, o pessoal já tá encarnando ele já tá encarnando os outros, já quer fazer sparring, eu tenho que falar: "Cara, calma, cara, você tá começando agora, Segura a onda, vai né? devagar", entendeu? Então, assim, esse eu acho que é o primeiro resultado. O clima, né, o É. ambiente. Cara, de fato, a minha equipe tem um nível técnico muito bom, muito bom. Eu sei disso, porque eu sempre fui elogiado devido ao meu nível técnico, e eu passo isso para os meus alunos. Uhum. E eu levo eles em campeonato, cara, eu vejo a diferença do nível técnico da minha equipe. Então, assim, é mais um ponto positivo, mais um resultado que eu vejo que eles têm um nível técnico bom. Porque, igual menina, como me procura, eu quero só emagrecer. Eu quero só desestressar. Cara, beleza, mas você vai aprender a fazer certo, Certo. entendeu? Porque eu não É aceito. porque a gente vê muita gente, às vezes, até em praças e Não, tal, isso aí é e aí usando o Muay Thai, né, como uma queima de como uma caloria. queima de caloria, Eu mas é acho. cada Não. movimento né, que não tem nada a ver. Assim, tem hora que eu penso até assim: "Cara, como que a pessoa paga?". Hoje a gente tem internet, a gente vê as coisas, entendeu, mas assim, né, um pouco que a pessoa é leigo, mas tem sempre o esperto É, pra vender, né. Então, assim, aqui na Fibra, na minha equipe, eu me preocupo muito se eles realmente estão aprendendo Muay Thai, entendeu, a essência do Muay Thai. eu sou prova disso. A gente já teve várias conversas, até de quando a gente vai trazer algum outro profissional para a equipe, passa pelo crivo do recruta, do Sim. educador, Aham, eles não abrem mão do conteúdo técnico, de aham. ser um cara referência, Sim. né? E isso Não, acaba sendo uma linha tênue ali, né? inclusive aqui no nosso tatame, ele é dividido com a grade do octógono ali com o salão. Isso. Então, assim, eu me preocupo muito, eu, Cadu, né, de quem tá ali assistindo, o que eles vão pensar daquilo ali que eles estão vendo. Pô, espera aí, é organizado? Tem disciplina? Tem um nível técnico legal? O professor tá corrigindo? Então, assim, ali é uma vitrine pra Uhum. gente. Então, assim, a minha vitrine é os meus alunos. É isso aí. Então, se eu deixar eles de qualquer jeito, o cara tá lá, tá bom, só suar, cara, só suar é fácil. Só é fácil. Manda ele fazer um polichinelo, faz uma flexão, bate o saco de qualquer jeito, lá pronto, suou. Entendeu? Isso é um erro dos alunos, às vezes, de não ter paciência no processo. Uhum. De entender que às vezes a gente coloca eles num treino, às vezes, mais morno, não de questão de isolar, é questão que ele tem que chegar Precisa devagar, aprimorar. entendeu? Ele precisa aprimorar para depois querer bater forte. Se deixa um menino bater forte um saco lá, uma menina, a menina quebra a mão, Machuca. entendeu? Não é brincadeira, luta não é brincadeira, entendeu? Legal. Vamos fazer aqui um momento, a gente está aproximando do fechamento. Vamos fazer perguntas rápidas aqui. Eu vou perguntando, você vai respondendo, beleza? Não sou muito rápido não, mas vamos Vamos ver. lá. Um golpe favorito. Swing, Uma música que não pode faltar no treino. AC/DC, Uma comida culposa pós-treino. pizza, lá do Tugas, Boa. Um ídolo ou inspiração no esporte. Peter Arts, Um conselho para quem quer começar, mas ainda tem medo. só vai. Boa. Bom, eu queria agradecer, muito Ô, obrigado, obrigado Recruta. eu. Acho que a gente pôde esclarecer um pouco do que é o Muay Thai, da sua história, do seu nome e do seu Obrigado apelido eu que por você me virou. dar a oportunidade de me apresentar mais. É isso aí.
valorizar também as pratas da casa aqui, né? Que Sim. é um dos nossos motivos de estar aqui com o Papo de Fibra, mas esclarecer para as pessoas. A Fibra ela tem esse conceito de trazer um mix de atividades gigante para que a pessoa encontre uma que ela comece Sim. e aí ela se encontre saindo do sedentarismo, né? A gente Não, combate fortemente o E sedentarismo. realmente, cara, a gente aqui na Fibra, a gente tá trabalhando realmente com uma qualidade. A gente não é aquela academia que coloca e fala, vamos pôr uma luta lá pra queimar o pessoal. Não, a gente realmente, aqui a gente trabalha com qualidade, entendeu? Muitas vezes a gente até opta por não crescer tão rápido para Exatamente. que não dê um Exatamente. passo maior e não comprometa essa qualidade, né? Bom, a gente está fechando aqui mais um Papo de Fibra. A gente se encontra no próximo. Espero que vocês tenham gostado. Os